Ele pensava grande, então ele queria sempre o melhor e nós, às vezes, dizíamos, isso não é para agora. Eu disse, não, nós vamos fazer, é para o futuro mesmo. Tem que ser feito, porque depois não tem como fazer. Ele era um homem que tinha a visão sempre da modernização e da inovação. Ele queria sempre soluções que fossem modernas e soluções que fossem novas. Ele não se conformava com soluções tradicionais. Ele pensava só em coisas fantásticas, em coisas que o Maranhão nunca tinha tido, em televisão educativa, não é? Em fazer uma ponte ligando aqui a cidade ali ao continente. Quando ele comprou a máquina de asfalto para cá, era máquina de asfalto para uma cidade maior do que Belo Horizonte. Mas ele comprou. Ele não comprava, não fazia porcaria, não engendrava. Ele acreditava que São Luís precisava ser realmente repensada. E isso era uma grande preocupação dele. Ele entendia que cuidar das pessoas, cuidar da gente pobre do Maranhão, dando a eles essas oportunidades de trabalhar em grandes obras públicas, era também uma coisa de meio ambiente. Ele conseguiu recursos em Sudene, conseguiu recursos na Sudã, né, vendendo esses projetos todos que ele tinha. Ele deu tranco no carro. Ele empurrou o carro ladeira abaixo. Ficou depois difícil impedir esse continuar. É uma pena que muito pouca gente conheça, né? E isso não ficou consolidado e nunca foi feito, grande parte das coisas que ele pensou. Se tivesse sido feito, São Luís teria sido uma outra coisa. Haroldo não gostava nem um pingo desta alcunha, deste apelido, deste rótulo, deste timbre. E eu disse para ele que eu acho que feliz o homem público que encerra a sua carreira e a única coisa que podem dizer dele de ruim é que ele era um sonhador. Eu acho que, além de tudo, ele foi um excepcional sonhador, porque dos sonhos que ele teve, grande parte ele conseguiu realizar como administrador. Isso foi colocado, né, a oposição da época, né, combatia assim, porque ele pensava em coisas extraordinárias, né, e nem sempre aquilo ele podia realizar. Haroldo pagou também muito um preço alto a isso, por essas ideias que ele tinha. Muita gente também não, até mesmo às vezes até do próprio governo, não levava a sério o que ele dizia. Ele era um homem que tinha os pés no chão, porque toda vez que a gente chamava ele que estava sonhando, Haroldo, põe o pé no chão, ele punha o pé no chão. As coisas que ele pensava eram coisas tão extraordinárias, de fazer coisas que o pessoal achava que aquilo era coisa faraônica, porque nós estávamos com uma mentalidade ainda do atraso. Era só o Maranhão do verso, o Maranhão do lânguido, o Maranhão do romantismo, e que em matéria de política só se falava no delegado e no coletor. E quando veio essa
torrente de mudanças, né? E ele aí, a imaginação dele deu asas. Rapaz, Haroldo, ele pensava sempre na frente da gente. Ele pensava sempre na frente da gente. Pensar no futuro. Só no futuro? Não tem. Ele ria disso. Nós temos que nos lembrar de uma coisa. Haroldo Tavares, talvez, para mim, foi o homem mais inteligente com que eu convivi. Inteligência no sentido de borbulhar. É aquela inteligência que cria, que mexe, que instiga. Aquela inteligência que ele se incomodava às vezes com o que ele pensava. Ele não era simplesmente um sonhador. Era um fazedor de planos. Havia projetos pontuais. Havia projetos de expansão da cidade, né? Mas não havia um planejamento da cidade globalmente, nem um objetivo no crescimento de São Luís. Ele queria ver o projeto daquele jeito, ele sonhava, ele achava que isso era a solução. Depois, como fazer isso aí, era outros 500 mil reais. Se coincidisse dar com a política, muito bem. Se não coincidisse, ele pegava aqueles pessoal dele e mandava convencer a Câmara, dialogar e tal. E acreditava, ele sempre conseguia. Haroldo sempre teve sucesso na sua carreira pública. Com isso, despertou a inveja de uma quantidade de pessoas que não querem sonhar e também, portanto, não querem fazer o que ele fez. Eu acho o seguinte, que a única consequência que tem desses sonhos é a certeza de que a gente teve um grande administrador e não foi usado como deveria. A consequência desses sonhos é lamentar que administrações seguintes não viram esse sonho como possibilidade, viram como utopia. Resultado, nós temos uma cidade parada no tempo. Não sei, eu vou te dizer, eu me preocupo muito pouco com a minha imagem. E eu não quero de jeito nenhum que a minha imagem seja assim como se eu fosse uma coisa extraordinária, que eu não sou. Eu tenho tanto tópico para falar e o que me inibe completamente é como eu me coloco nessa história. Para não ser autolaudatória, para não ser espertinho contando história, para não ser exagerando. Você é um péssimo juiz de si próprio, não é? É um chavão. Então, eu não sei como escrever. Eu tento começar, eu digo, e meu papel, eu sou que tipo de personagem nisso? Quando eu cheguei aqui, o Sarney me convidou para ser secretário. Ela foi Alexandre Costa, que chegou sob o Pedro Neiva, que ele é muito amigo de Pedro Neiva. Que eu estava chegando, Pedro Neiva disse, está chegando aqui meu cunhado e tal, ele é isso e tal. Aí ele falou com o Sarney me chamou e disse, olha, estamos precisando, vem aqui na porta. Estamos precisando de você, queremos botar na Secretaria de Obras. Viação e Obras Públicas. Aí eu levei muito tempo discutindo que não era aviador, era aviação. Quando eu conversei com Haroldo, eu vi que era o homem que estava pronto para ser secretário de Obras do Estado. Porque o Haroldo tinha 33 anos, eu tinha 35. Nós estávamos com uma turma absolutamente jovem, recrutando para o governo, tentando renovar, tentando que o Maranhão tivesse um novo tempo. Quando eu cheguei lá, não tinha dinheiro. Eu disse, Sarney, eu vou fazer obra com mestre de obra. As obras que nós vamos fazer, mestre de obra faz obrinha pequena, faz coisa pequena. Mas engenharia não se faz com mestre de obra, ele tem que ter um outro tipo de treinamento. Ele contava aos dedos os engenheiros que nós tínhamos no Maranhão. Eu me lembro que eram 9 os citados. E podia olhar a equipe da Secretaria de Aviação, eram raros os maranhenses. Nós vamos fazer aqui uma escola de engenharia, porque não tem engenheiro. Eles querem que você não faça pelo Estado. Vai custar. Faça. Vamos fazer. Sarney pensou numa escola de administração, mais tarde numa escola de agronomia, porque a nossa vocação era uma vocação agropastoril. E quem pensou na escola de engenharia a não ser Haroldo Tavares? Nós fizemos a escola de engenharia trazendo que era de moderno na época.
curso de 6 meses, antes era 1 ano, aqui na Universidade quando criou. Eram 6 meses. Critério de avaliação, tudo. Eu trouxe Márcio Quintão Moreno, um colega meu lá de Belo Horizonte, um belíssimo pesquisador, que se especializou em pedagogia científica. E ele compreendeu e convenceu o então governador José Sarney da necessidade da formação de mão de obra qualificada para suprir as necessidades daquele Maranhão pensado e que todos nós queríamos. Então trouxemos o 1130 para cá, que era um computador relativamente barato, fácil de suportar as variações de temperatura, de voltagem. Aí criamos um gerador, entrava, lá o gerador, se tinha, havia um break time impecável, desligava automaticamente para não contaminar o gerador. Tudo dentro de alta tecnologia, tudo que fizemos. Esse computador foi visto com algum descaso, outros com curiosidade, outros com descrédito. Mas na Secretaria de Obras tinha um computador. Isso que em 1966, 67, tinha um computador em São Luís trazido por Haroldo, com endosso de Sarney. Traz o computador e trabalha esse computador. Era enorme, parecia um armário, era uma coisa enorme. Eu não sei se conseguiam tirar todo o proveito que a máquina talvez pudesse oferecer. Aí o Cedo chegou e desses camaradas que diziam, rapaz, não vai fazer computador no Maranhão, não tem nem quem faça, nem vá furar, não sei o quê, porque eu botei no jornal. Chama a rádio, chama o pessoal de rádio. Foi lá para a fábrica, eu queria que vocês dessem uma notícia para saber quem já teve experiência em São Luís do Maranhão em furar cartão, que se emprega, que vem aqui para pegar um bom emprego. Apareceram mais de 50 pessoas lá. Ou seja, o Maranhão duvidava da sua capacidade, era uma cidade pequena ainda, mas estava cheio de gente sabendo de mil coisas, era só aglutinado. Esse computador prestou serviço de todo jeito na universidade e em empresas no Maranhão, não sei se nessa parte elétrica, ele foi utilizado o tempo todo. A era da eletrônica chegou ao Estado. Moderno processamento de dados foi introduzido. As provas recebidas das teleescolas passaram a ser corrigidas pelo computador, o primeiro a ser instalado no meio norte. Então, ele pensava isso. Quer dizer, em 1960 e qualquer coisa, Haroldo colocou um computador na secretaria dele. O Haroldo era imprevisível, né? No pensamento dele e tudo. Ele achava que esse aqui era o caminho, que era a modernidade, que isso aqui ia resolver, que era uma fonte para iniciar, era o pontapé inicial para uma nova vertente de engenharia, de tecnologias novas e tudo mais. E ele gostava disso. Ele não gostava de ficar atrás, ele gostava de estar na frente dessa área. E foi por isso que ele deve ter trazido esse computador. Ele gostava do desafio. O desafio era o que movia. Acho que o que movia ele era o desafio. Porque São Luís não tinha. Então, o que é preciso fazer para ter? Então, isso movimentava ele. Ele não era um administrador da agora. Agora, para ele, era só um primeiro passo para o futuro. Ele não fazia hoje. Ele programava hoje para amanhã. Então, a ideia de fazer uma rua hoje só seria interessante se ela, no futuro, servisse para alguma coisa. Ele, como secretário de obras, ele criou várias comissões, uma comissão para tratar de aeroportos, outra para a construção do Porto de Itaqui,
E uma delas era a Comissão de Construção, tinha um nome comprido lá, da barragem do Bacanga. Eu me lembro, ainda tenho bastante na memória, que nós concluímos cerca de 43 aeroportos regionais. Salvou a vida de muita gente. Foi meu argumento para Sarney. Primeiro que você vai poder vigiar o prefeito, vai poder pegar o aviãozinho e vai lá. E depois é que gente que está doente, sei lá o que for, seu chefete político, que tem mais um dinheirinho, pode contratar um avião e salvar a barriga da mulher, sei lá o que. A estrada São Luís Teresina era estrada de chão, que no inverno ela era interrompida. Toda a mercadoria que vinha para o comércio São Luís ficava barrado do lado do rio. Então você tinha que ter caminhão de um lado, atravessar na Pinguela, colocar material no outro caminhão para trazer para São Luís e depois ainda enfrentar Perizes. Quando chovia, aquilo era um paraíso para borracheiros, era um paraíso para equipamentos de tirar caminhões atolados. Ele insistiu muito em que fosse feito o asfaltamento da estrada. E o DR, os técnicos do DR, alegavam que o trânsito que existia era muito pequeno, então não justificava o asfaltamento. Essa obra foi cometida ao governo do Estado. Nós, à época, me lembro muito bem das dificuldades que nós tivemos com o Fialho, com o doutor Haroldo, para a pavimentação do campo de Perizes. E ele, depois de muito insistir, muita luta, ele conseguiu convencer os técnicos de que não tinha trânsito porque não tinha estrada. Ele tinha uma experiência muito grande, ele tinha uma visão, rapaz, excepcional das coisas. Não existiam estradas, mas foram construídas. Em plena selva amazônica, onde o homem nunca antes penetrara, o barulho das máquinas silenciou o canto suave dos pássaros. Dia e noite, o Maranhão executava então vigorosa política rodoviária, interligando regiões. O Estado não tinha sequer 1 quilômetro de estrada asfaltada. Hoje, as rodovias ligam os municípios de norte a sul, promovendo sua integração econômica e acelerando o desenvolvimento. Ele realmente pensava adiante de toda a geração de engenheiros. Era um cara iluminado, rapaz. Ele era um camarada muito inteligente e tentava vender muito bem, era um grande vendedor dos projetos que ele tinha como objetivo. Foi ele que teve a ideia da Ferrovia Norte-Sul e conversamos muito sobre isso. E aí eu fui falar com o Sarney e comecei dizendo para ele, olha, o Tratado das Tordesilhas passa por um lugar onde nós queremos construir o Estado do Ferro. A gente precisa provocar, entendeu? Por coincidência, é mais ou menos o rumo do sul, Tordesilhas. Ou nós vamos separar Portugal, Espanha, não sei o quê. Vamos segurar isso logo, cara. Ele me lembrou porque já havia um projeto antigo, que era do século passado, que o Benedito Leite pensou em fazer a estrada São Luís-Carolina. Então ele me lembrou isso e disse, nós podemos estender a Carolina até o sul. E realmente aí eu comecei a estudar e na realidade a ideia básica foi Haroldo quem provocou essa discussão da Norte-Sul. Eu mandei estudar e depois eu lancei a Norte-Sul. Ele discutia muito com a gente, comigo, provavelmente com o Zé Reinaldo, com todo o pessoal, os amigos todos, mas quando ele achava que ia dar certo, ele não voltava atrás não, ele fazia. Haroldo chegou e disse, Sarney, São Luís tem um entrave. São Luís é um I. Começou ali, onde é hoje este palácio, e prolongou por ali João Lisboa, Rua Grande, Caminho Grande, Monte Castelo, João Paulo, é um I, até chegar no Anil. Um I cercado de matas, por um lado e por outro.
Tem um projeto antigo de uma ponte que já até recebeu dinheiro, mas não foi feita, tal, que cruzava o Rio Anil. Isso é de São Francisco, que era mato puro, para aqui, para esse lado daí, para aqui, para Beira-Mar. Vamos fazer do outro lado a barragem e você cria uma cruz, tendo o centro histórico como o ponto zero dessa cruz. E você muda o eixo da cidade. Sarney embarcou na hora, porque a ideia era brilhante. E partiu para fazer a ponte, e partiu para fazer a barragem. Mudaram o eixo, eu digo mudaram, porque foi Sarney e Haroldo, ou Haroldo e Sarney. Mudaram o eixo da ilha, e está aí Anjo da Guarda, está aí Itaqui, está aí São Francisco, super valorizado, penínsulas e não sei o quê. Mas foi nesse instante que São Luís realmente mudou. Foi nesse papo, nessa manhã, que eu tive o privilégio de ouvir. Ele fez parte de todas as execuções da obra, tudo que tem no Maranhão hoje, quer dizer, ninguém pode dizer, tudo tem um pouco do nosso trabalho. Ele, vamos dizer, tinha um apetite muito grande assim por ir buscar recursos fora, trazer novas tecnologias. Naquela época, por exemplo, a ponte do São Francisco foi dinheiro da Sudam. Ninguém podia supor, mas o superintendente da Sudam, inclusive no dia da inauguração, né, era um senhor baixinho, gordinho, e aquela multidão, né, foi assim mais, eu não me lembro mais direito, mas era umas 2, 3 horas da tarde, e rompeu a fita do lado da Beira-Mar e todo mundo saiu a pé. E ele ali na frente, todo mundo, quando eu vejo ele gritar, bateram minha carteira. Foi um negócio desse jeito. E ele foi quem realmente deu dinheiro para fazer aquela obra que já tinha sido tentada, né? Algumas vezes. Era uma história da promessa da ponte que não acontecia.